Finalmente assistimos a O Farol, novo filme do Robert Eggers. Depois de um tempinho que ele estreou, a gente teve um contratempo para ver na cabine, a gente assistiu agora, ficou muito tempo pensando, e aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre os simbolismos e alguns toques mitológicos que tem no filme. Espero que vocês gostem. Esse é um tipo de filme que a gente curte muito fazer, falar de simbolismos, falar de metáforas que os filmes abordam, trazem, né? E a gente ficou muito tempo pensando nesse roteiro. E quando a gente foi gravar, a gente pensou, não tá pronto ainda. Tinha muita coisa que daria pra falar, mas eu acho que é uma coisa que não se esgota, né? E tá aí os comentários pra gente continuar conversando também. Com certeza daqui a alguns dias a gente vai pensar em outras coisas, é tipo Midsommar, que a gente tá pensando até hoje, depois de muitos meses. O Robert Eggers dirigiu também A Bruxa, que é um filme queridíssimo pela crítica e pelos espectadores também. Ele escreveu o roteiro com o irmão dele, Max Eggers. Eles viajaram muito nessa história, vem de muito tempo a vontade de escrever um livro sobre marinheiros, na verdade eles são faroleiros, mas eles se basearam em recortes de jornais do século XIX que tratavam do assunto e também em grandes clássicos que retratam os marinheiros, como é o caso de Moby Dick, por exemplo. Dessa vez o Eggers aborda nesse terror psicológico algumas questões como o trabalho, a solidão, masculinidade. Loucura. Loucura é muito importante. Solidão. Não esquecer. Solidão eu já falei. Mar. Sereia. Pomba. Mentira, Pomba. E se na Bruxa ele abordou meio que sem querer as ideias sobre feminilidade, o que é ser mulher, essa coisa da bruxa e da mulher, do feminino na natureza e tudo mais. E é considerado até um filme feminista também. É meio sem querer porque ele mesmo já deixou claro que ele não queria falar sobre isso. Virou um filme sobre isso, mas não era a intenção. Aqui também, ele também não tinha a intenção de fazer um filme sobre masculinidade, mas acabou se tornando um filme também sobre isso. O Farol é um filme que trata sobre homens. E é um filme que de cara já evoca uma imagem fálica, já que o farol é um grandíssimo pênis. Tem uma fala bem engraçada do Eggers que eu vi numa entrevista. Ele fala assim: nada de bom acontece quando dois homens ficam presos em um falo gigante. E até bem pra frente no filme, assim, eu não tinha percebido que a imagem do farol era realmente isso. No final, isso ficou na minha cabeça. É algo bem falocêntrico mesmo, esse farol. É algo que representa o que um dos personagens quer só pra ele e o outro fica em busca de subir lá no farol. É uma disputa por poder, né? Os dois lutam pra ter o poder daquele lugar. Quando a gente diz que esse filme aborda a masculinidade, é um tipo bem específico mesmo de masculinidade, bem estereotipada mesmo, em vários pontos que a gente pode abordar aqui, né? Para começar, essa luta de poderes que a gente falou, essa disputa pelo farol, por quem é o comandante ali na situação. E é curioso porque a luta é quase que pela posse mesmo, no sentido mais pejorativo que essa palavra pode carregar, né? Tanto que o Thomas, que é interpretado pelo William Dafoe, ele se tranca quando ele vai estar lá no farol, né? Ele fica lá junto com a luz, no mesmo lugarzinho lá, né? Quando a luz fica girando, e ele se tranca lá dentro. Ele não deixa o Efraim, que é interpretado pelo Robert Pattinson, sequer chegar próximo daquele lugar. É algo que a gente vê recorrente em disputas de poder entre homens, né? Sempre pela posse de alguma coisa ou de alguém que geralmente está coisificado, não raro mulheres. A luz é meio que uma simbologia do feminino também, né? Tem até um momento que o Thomas tá lá em cima se masturbando com a luz, é como se ela fosse uma deusa, uma representação mesmo do feminino. He believed that there was some enchantment in the light. Outra característica muito marcante de masculinidade que a gente pode notar é a repressão dos sentimentos. Eles passam o tempo inteiro sem se abrir, e ali tem um outro ponto que é o álcool, que consegue fazer eles conversarem entre eles, né? Todas as interações são extremamente violentas, eles não conseguem
dialogar de uma forma minimamente civilizada, né? Tá sempre trocando farpa, sempre um agredindo o outro verbalmente e, não raro no filme, fisicamente também. Mas quando eles estão bêbados, eles conseguem ao menos dançar, como acontece no momento fofinho entre os dois, ou conversar um pouco mais, contar uns casos da vida, né? Ah, eu comecei assim, assim, assado. Contar seus segredos, né? No caso do Efraim, né, que ele conta um segredo bizarro, mas que no final das contas também acaba em esbórnia, em chute, em soco, pé na porta e soco na cara, como diria o Matanza, e os dois caídos, e aquela nojeira, vômito e tudo mais. Então é sempre uma forma muito violenta de se comunicar, né? Eles não conseguem demonstrar nenhum afeto mesmo. Um dos temas que ele toca é a sexualidade. Tem 2 momentos específicos sobre homossexualidade e homoafetividade que eu acho muito interessantes da gente ressaltar. Um deles se encaixa nisso que a gente estava falando do álcool, que é o momento em que o Thomas e o Efraim ficam transtornados, bebendo muito, né? Depois da tempestade, que eles não tem mais nem o que comer e ficam desesperados, presos lá na ilha, e que eles estão muito loucos, e aí eles têm um momento em que eles dançam mais rápido, eles começam a dançar mais coladinho, e um momento em que eles quase se beijam, e quando eles estão quase se beijando, eles começam a lutar, como uma negação total do que eles sentiram naquele momento. Não, eu sou macho, o que é isso? E um outro momento que me deixou na expectativa de que fosse tratar de um relacionamento homossexual é quando o Efraim tá contando o segredo dele, do cara que ele diz ter roubado a identidade, o nome que trabalhava com ele lá como lenhador. Ele começa a contar de um jeito que eu achei que ele ia falar que eles foram pegos transando. E esse duplo... Não é um duplo sentido, né? É quase que uma fluidez, né, desse assunto. Ele não coloca um ponto final de que ele é um cara hétero ou não. E não dá pra gente classificar o relacionamento do Thomas com o Efraim naquela ilha, se eles se tratam meio como que um pai e um filho, né, um reflexo disso, assim, ou se são 2 amigos, ou se eles têm algum sentimento amoroso envolvido. Acho isso muito genial, assim, e acho que ainda vai dar muito que a gente pensar sobre. É bom lembrar também que o Efraim vira e mexe e ia espiar o Thomas quando ele tava lá na luz, lá no farol, e invariavelmente ele tava lá se masturbando, e ele ficava vendo, né? Ele ficava lá de baixo só olhando pela frestinha, assim. O que deixa o relacionamento entre os dois ainda mais interessante. É um relacionamento entre 2 caras, 2 homens, que aparentemente são muito héteros, são muito machos, né? E que estão prestes a cruzar uma linha que no filme é muito tênue entre a violência e o sexo entre eles, né? É como se a violência fosse uma manifestação sexual, o que é muito problemático. Não que o filme seja problemático, né? Mas isso é problemático, é essa coisa de reprimir, de não conseguir se expressar, de não conseguir exprimir os sentimentos, e aí você tem que dar vazão de alguma forma. Tanto que o Efraim se masturba de uma forma extremamente violenta. Quando ele pega a sereinha que tá esculpida, ele chega até a quebrar ela depois, né? Inclusive, quando o Efraim mata a gaivota, é uma expressão da raiva que ele estava sentindo e que ele não conseguia expressar em palavras ou em ações diretas com o Thomas. Ele pega a gaivota e estraçalha ela. É muito legal porque tudo isso se relaciona também com o que a gente abriu falando sobre poder. Eles precisam manifestar o poder, eles desejam o poder. E aí ele acaba se manifestando em várias formas, muitas vezes violentas e muitas vezes bem ruins. E já que eu falei da sereia que estava esculpida, a sereia é um ponto altíssimo do filme. Primeiro porque já é um ser que habita o imaginário dos marinheiros, das histórias de marinheiros, das histórias de farol, das histórias do mar, né, de uma forma geral, e dos rios também. Há muitos e muitos e muitos séculos, né? Isso vem da Grécia Antiga, pra gente falar só dessa cultura ocidental nossa aqui. Não sei bem se a gente é tão ocidental assim não, mas enfim. E no filme, o Efraim tem vários sonhos eróticos com uma sereia, até o ponto em que ele transa com uma. Tem ilusões também, né? Esse sonho, né? E aí é um dos pontos altos ver aquela sereia com a vagina dela, que é muito doido. Tem uma explicação muito massa dos produtores do filme e do Robert Eggers falando como é que eles fizeram. É muito legal. Coloca aí, editor. É muito legal. Mas a sereia é esse ser mitológico
fascinante. E a sereia do filme representa a concretização impossível do desejo sexual do Efraim. E é muito legal porque nos mitos as sereias elas têm esse poder encantador de atrair os homens e levar para o fundo do mar. Aqui no Brasil a gente tem a Iara, que é no rio, não é no mar, mas é uma lenda muito bacana também, né? É um mito muito bacana, que ela atraía os pescadores e tudo mais, levava para baixo e afogava eles. E no caso da Iara tem uma curiosidade a mais, que é os pescadores que conseguiam voltar, os homens que conseguiam voltar do fundo do rio, acabavam enlouquecendo. Que tem tudo a ver com o Farol, porque a sereia também representa um ponto de virada, pelo menos no grau de insanidade que o Efraim começa a enfrentar. A gente já sabe que a insanidade é um ponto crucial do filme, porque o Thomas verbaliza isso, ele fala, tenta não ficar doido, vai ficar 2 semanas aqui, parece pouco tempo. Ficou. 4 semanas, né? O último ficou doido, não tem o que fazer e tudo mais. E aí a sereia ela também representa esse ponto de virada, ele vai enlouquecendo à medida que ele vai desejando cada vez mais possuir essa sereia. No começo da história, ele só vê a sereia, ele tem uma ilusão com essa figura de longe, assim, e aí, a partir do momento em que a loucura se concretiza, né, ele já tem o contato físico com a sereia. E que também é bem violento, né, porque, primeiro, ela parece estar morta, e aí ele começa a acariciar ela, então, assim, é tudo bem violento também. Keeping secrets, are you? No, sir. Quando a gente estava conversando sobre a sereia e sobre essa história dela levar o marinheiro para o fundo do mar, dela ser quase que a destruição do homem, levá-lo à loucura, aí a gente também estava conversando sobre um mito que nós associamos na história ao fim do filme, que é o mito de Prometeu. Prometeu criou os homens, mas foram os homens mesmo, né, do gênero masculino. E aí, no fim da história toda, Zeus cria Pandora, que seria a destruição da humanidade masculina. E eu acho que esses mitos, esses 2 mitos, da Pandora e das sereias em geral, tem muito a ver, né, que visa a destruição do gênero masculino. É uma mulher que chega para acabar com tudo. É bom pontuar que no filme, O Farol, há uma conotação muito menos pejorativa para essa sereia. A gente vê que é um problema completamente ligado ao Efraim, ao homem, e não à mulher, como é nesses mitos, né? A gente vê a mulher como um problema, mais ou menos como é a história da Eva na Bíblia, né? A Eva causa a danação do Adão e vem da costela, enfim. A gente conhece essa história aí de cabo a rabo. Eu, com o olhar que eu tenho hoje, assim, eu acho extremamente machista. A mulher como a causadora de todos os problemas, né? Quando a gente lê as histórias, a gente vê, Zeus criou algo para destruir o homem. O quê? A mulher. Muito machista, né? Tudo parece da mesma fonte, né? Patriarcal. E... Sim, quem escreveu as histórias gregas são todos homens, né? Você não tem nenhuma grande poeta que você se lembra de ter feito uma Odisseia da vida, não. É Homero. Os Escliásticos. Esses nomes gregos aí. Inclusive tem uma coisa de Sísifo nesse filme também, mas acabou passando batido porque a gente tinha muita coisa pra falar e esse foi um dos que a gente deixou de lado. Voltando um pouquinho pro mito do Prometeu, além dessa história de criação dos homens, o final de O Farol me remeteu à história do Prometeu, já que o Efraim fica lá aberto, né, deitado, com as tripas tudo pra fora e as gaivotas, ironicamente, comendo as tripas dele, depois ele ter arrebentado uma delas. E o Hitchcock já mostrou que não pode mexer com pássaro. O Prometeu sofre como castigo ficar no topo do Cáucaso com o abdômen aberto, sendo devorado por uma águia. Então todo dia a águia ia lá e comia um pedaço do fígado dele. Só que o fígado regenerava. E aí a águia voltava no dia seguinte e tal. Muita gente conhece essa história, quem não conhece, ela é bem grotesca, muito triste, porque Zeus era um cara bem vingativo. É legal porque a gente tem o Cáucaso, que era um monte lá muito importante na cultura grega. O Efraim, ele também está exposto no lugar que era muito importante para ele, que era o Farol, né? E tem uma coisa que dá para fazer um paralelo também, porque o Prometeu, ele é punido não só por criar a humanidade, mas por dar fogo a ela, né? Ele tem acesso e ele dá acesso aos homens a algo proibido. E o Efraim tem acesso finalmente ao Farol, depois de matar o Thomas
ele tem acesso ao farol e ele fica tão extasiado, aquela cena, inclusive, eu fiquei bem assustada, que ele cai, rola escada abaixo e tem aí a vingança dos pássaros. O mito de Sísifo, rapidamente, eu vou citar aqui, bem a grosso modo, bem por cima, porque, como eu falei, a gente não aprofundou sobre isso, até deveria um pouco, porque a questão do trabalho também é uma questão muito importante em O Farol, mas o Sísifo é esse cara que ele tinha um trabalho que basicamente era rolar uma pedra morro acima e todo dia a pedra descia e ele pegava a pedra no dia seguinte. O Farol é basicamente isso também, né? É um trabalho repetitivo à exaustão. Todo dia eles têm que ir lá ligar o farol de noite, todo dia ele tem que ir lá botar óleo no farol para o farol funcionar. É uma coisa cíclica, repetitiva, aí tem vários significados, várias, né, conotações, denotações, metáforas e tudo mais, que é o que a gente não vai se aprofundar, infelizmente. Mas seria sensacional, porque dá para pegar também só por essa questão sobre o trabalho e fazer uma análise sobre o filme. E isso se liga muito ao que a gente começou falando também, que é uma questão de poder entre esses dois personagens, né? O Thomas que tá lá, que é o chefe, ele demanda ao Efraim todas as atividades super pesadas e monótonas e não deixa ele chegar perto do que é o objetivo dele, porque o Efraim diz que ele passou de trabalho em trabalho, nunca se identificou com nada, nunca pôde dizer eu sou tal coisa, e ele via essa oportunidade de ser um faroleiro, por exemplo, né? É isso, eu achei muito da hora que a gente assistiu O Farol num dia e no dia seguinte a gente foi assistir Little Women, Adoráveis Mulheres, tem crítica aqui no canal, tem análise aqui no canal. E é muito curioso ver que os dois tratam sobre gênero e questões ligadas a esses gêneros, né, ao feminino e ao masculino, de uma forma completamente oposta, né? No Adoráveis Mulheres a gente tem um exemplo de sororidade, como aquelas mulheres conseguem dialogar, e justamente porque elas conseguem dialogar, elas conseguem ir pra frente, né, se movimentar. E o Farol a gente tem o oposto, o extremo oposto, são dois homens que não conseguem de forma alguma se conectar, estabelecer um diálogo, é uma brutalidade latente o tempo inteiro, então é o oposto, um dos filmes opostos, né. Eu achei isso muito curioso a gente ver na mesma semana. E eu acho muito da hora que o Robert Eggers, não sei se pode dizer que é uma predileção, né, mas os dois filmes dele trazem dois temas interessantíssimos e com elencos muito reduzidos, né? E eu acho isso sensacional. Não só elencos, como as locações também, né? Ele trabalha com esses obstáculos, digamos assim. Parece que é fácil, mas é um obstáculo mesmo. Ele tem que tratar uma trama de quase 2 horas só dentro de um farol e com dois caras, né? Com 2 personagens apenas. Enfim. É sensacional. Isso para não falar das questões técnicas que a gente não costuma abordar tanto aqui no Mexido, né? Mas a fotografia do filme é sensacional, coisa de louco, assim. Eu acho que esses dois filmes abordam também na forma o oposto, né? Também, enquanto Little Women, enquanto Adoráveis Mulheres tem uma leveza na forma, até a própria iluminação já demonstra do que a gente vai falar em um e no outro, o peso, o nojo que tem, o farol. É muito impressionante mesmo, assim. Ver um seguido do outro, assim, é uma coisa bem louca mesmo. Fica até a dica, né? Quem puder ver um pertinho do outro, talvez não em sequência, porque os dois são bem pesados, assim, né? Little Women é um filme muito emocionante e tal. É um contraste muito grande, né? Vale a pena ver. Histórias, super legal. É isso, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no Mexido, chegou aqui através dessa análise. Se você gostou, se inscreva. A gente sempre faz vídeos nessa pegada, tentando falar de simbolismos, o que a gente consegue enxergar através desses filmes. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Quê? Tu vai falar o quê?